for olhar aqui, ó, o orçamento, a função segurança pública, que é a função 6 lá na contabilidade do orçamento municipal, ela tem 4 programas, que é o Serviço de Assistência Militar, que está mais relacionado com a segurança do executivo mesmo, o policiamento e a proteção que é feito para o executivo, na prefeitura. A gestão de segurança pública e patrimonial, que aí está muito relacionado com a guarda municipal, então todos os gastos relacionados a pessoal na guarda municipal, capacitação, treinamento, eles entram nesse programa. O programa de prevenção à violência, que aí está muito relacionado com prevenção à criminalidade, principalmente entre os jovens. Então, tem várias ações e subações relacionadas à prevenção à violência, no sentido de conscientização e educação dos jovens. E as ações de defesa civil, que aí também são relacionadas à segurança da população, mas mais no viés de contenção e planejamento no caso de emergências ou no caso de desastres naturais e tudo mais. A área de resultado, que está presente hoje na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que estabelece as prioridades para o ano de 2017, ela estabelece 2 programas prioritários: a gestão de segurança pública e patrimonial e prevenção da violência. A gente vai apresentar aqui uma análise que a gente fez para o primeiro quadrimestre de 2017, com as informações que a gente tem disponíveis nos bancos de dados do Portal da Transparência da Prefeitura, e a gente marca lá esses programas que são considerados prioritários. E a gente vai ver que, na verdade, em termos de recurso e mesmo de execução, eles não são tão prioritários assim, né? E qual é o recorte da nossa fiscalização? A nossa fiscalização, então, ela não vai considerar o serviço de assistência militar, que é a proteção lá exclusiva do executivo ou prefeitura, e nem as ações de defesa civil, porque a gente quer pegar a segurança pública que gera reflexo na vida do cidadão belo-horizontino em relação à criminalidade, à prevenção da criminalidade. E por isso que a gente inclui, como o Matheus muito bem colocou, os serviços também de iluminação pública, que hoje eles entram no programa de urbanismo, não em segurança pública, mas a gente vai estar fiscalizando também a iluminação, porque tem uma correlação muito grande entre a iluminação e a prevenção da criminalidade. Como foi colocado também, a nossa fiscalização, então, ela vai atuar em dois escopos, é a fiscalização de execução orçamentária e a fiscalização operacional, que é a de resultados. Então, com isso, a gente tenta agir um pouco naquilo que foi discutido na reunião aqui anterior, né, que a Luciana e o esposo mencionaram, que, na verdade, a gente não vai fiscalizar só... deixa eu voltar. A gente não vai fiscalizar só os relatórios e os dados que a Prefeitura disponibiliza no site dela. Esses dados, eles vão servir para a gente criar um farol de onde que estão os problemas mais críticos. E aí, a partir desses problemas mais críticos que foram identificados, até para a gente ter uma eficiência maior na nossa fiscalização, a gente vai em campo, vai em loco, vai fazer visitas técnicas, pedidos de informação, para poder avaliar se aquele gasto que foi feito está realmente gerando resultado ou benefício para a população. Bom, tá. Vamos lá, então. Então, a ideia da fiscalização operacional é justamente essa: garantir que aquele recurso que foi aplicado, ele foi aplicado de uma forma correta e que está realmente gerando o resultado que ele se propôs a gerar quando foi aplicado. Então, aqui a gente começa com uma análise, é por isso que eu precisava do outro microfone, porque eu sei que o número está pequeno para vocês, mas a gente começa com uma análise da execução orçamentária de acordo com os dados que a gente pegou no Portal da Transparência da Prefeitura. Lembrando que essa base de dados é uma planilha de Excel, que tem todas as funções, todos os códigos orçamentários e que não tem uma integração entre o físico e o financeiro. Então, é até um desafio, eu fico imaginando, se para a gente que está focado nisso, para poder consultar, extrair os dados, para a pessoa que às vezes quer conseguir ter informação sobre como está a execução e segurança pública na prefeitura é complicadíssimo. Então, deveria ser mais transparente, não só na disponibilização desses dados, mas até em termos de um relatório que fosse mais explicativo. Bom, mas de qualquer forma, a gente produziu, então, essas informações. Esse relatório que a gente pegou, eu acho que está dando para meu filho, se eu falar, eu vou ter que ficar virando para cá, o pessoal do fundo me ouve bem? Então tá. Então, é o seguinte, a gente pegou as informações disponíveis do relatório comparativo de orçamento com execução analítica do primeiro quadrimestre desse ano
E aqui a gente fez um farol com algumas métricas, avaliando em cada um dos programas de segurança pública, incluindo lá o programa 84, que é do serviço de iluminação pública. E dentro desses programas, a gente viu cada uma das subações que estão relacionadas às metas que a própria prefeitura colocou, que seriam realizados durante esse ano de 2017 através do PPAG. O que está marcado de laranja aqui são aqueles programas sustentadores, que são os programas considerados prioritários de acordo com a LDO. E aí o que a gente vê é que no primeiro quadrimestre, primeiro, a gente tem um problema. A informação que a gente tem aqui de previsto é uma informação do orçamento, então é uma informação anual. Não existe uma divulgação rápida e transparente e clara lá no portal do cronograma de execução desses gastos. Então, o que a gente teve que fazer aqui, na verdade, foi uma visão simplista de pegar esses valores e dividir em 3. Então, a gente está considerando aqui que ela deveria ter que executar por volta de 33%, considerando que o orçamento foi bem feito. Mas é claro, pode acontecer de ter algum tipo de gasto que ele vai estar mais concentrado no início do ano, algum outro tipo de gasto que espera uma licitação, então vai estar mais distante. Isso a gente vai ver via nossos pedidos de informações, mas aqui a gente já consegue ter um farol interessante. Ó. Por exemplo, capacitação e reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte, que estava lá entre uma das ações, subações sustentadoras da área de resultado Cidade Segura do governo. Estava previsto um gasto, nesse caso aqui é irrisório, né, muito pequeno, 7.400 e não foi realizado nada. Aí você pensa, poxa, mas é um dos programas sustentadores e um gasto de R$ 7.400, então é estranho considerar que é tão prioritário assim, né, fica incoerente. A prevenção da violência, ampliação do vídeo monitoramento da cidade, esse já é mais relevante, são cerca de 3 bilhões. No primeiro quadrimestre não foi executado nada. Então, o que está faltando, né, nesse planejamento? Por que isso não foi executado ainda? Programa Construindo o Futuro de Nossos Jovens, 520 mil. Só fazer um comentário, Laura, para quem estava aqui na última reunião nossa e viu a Geórgia, que é responsável pelo COP, falando de monitoramento, ela dizendo, não adianta aumentar a cobertura de monitoramento da cidade, porque não tem gente para analisar as imagens. Então, você vê até como é que o orçamento é maluco na hora de ser formado, porque ele fala numa prioridade, ampliação do vídeo monitoramento, quando na verdade a gente recebe a informação em loco de que eu não tenho gente disponível para fazer a análise das imagens se eu ampliar a cobertura. Eu não sei se para quem estava aqui vai lembrar, ela disse, hoje tem que automatizar o monitoramento, que existe a possibilidade de não ter um recurso, hoje precisa de mais gente. Eu até não sei, eu fico até feliz deles não terem executado. O certo é executar e também ia ajudar o dinheiro no espaço. E não deixa de mostrar uma falta de planejamento, né? Assim, então, o orçamento, ele deveria... A gente está falando aqui de gastos que deveria ser por volta de 33%, mas considerando que, em tese, o orçamento deveria ser feito de uma forma austera, que gastasse o mínimo de recurso possível para poder gerar um resultado importante para a população, em termos de qualidade de vida, de serviços públicos de qualidade. Então, assim, realmente a gente tem que avaliar caso a caso, e a ideia da fiscalização é justamente essa, a gente apontar os faróis e avaliar o que está acontecendo. O outro programa, então, que eu estava comentando, né, o programa Construir o Futuro de Nossos Jovens, que também estava previsto 520 mil e que não foi executado nada. Então, a gente vê que tem muitos faróis vermelhos, né? Inclusive a reciclagem de instrução e de armamento e tiro da Guarda Municipal, no primeiro quadrimestre já gastou o recurso todo. Talvez seja correto, de acordo com o cronograma, esse treinamento tenha que ser todo no início do ano, mas é uma informação que a gente não tem disponível, pelo menos por enquanto. Aqui, então, é o outro relatório que a gente tem, que é a base de dados do demonstrativo de execução das metas físicas do primeiro quadrimestre, e aí a gente avalia de novo os programas sustentadores aqui. Cada uma desses valores, eu não cheguei a colocar a unidade, porque senão ia ficar menor ainda o número, mas assim, cada uma dessas metas estão associadas a uma determinada unidade. Por exemplo, a capacitação e reciclagem da Guarda Municipal estava previsto 2.120 servidores capacitados e foi realizado até agora 247 capacitações. Ampliação do vídeo monitoramento na cidade. Estava prevista a ampliação de 120 câmeras.
Até agora foram instaladas 13 novas câmeras. E é engraçado, como que se instalou 13 novas câmeras se a gente não teve execução nenhuma no primeiro quadrimestre? Então, assim, de onde que veio esse dinheiro? Então, são questões que pode haver uma explicação, mas que a gente tem que estar monitorando e questionando para verificar se isso está correto. O programa Construindo o Futuro dos Nossos Jovens, em termos de metafísica, ele está bem, né? Eram para ser 2.500 jovens capacitados e atendidos por esse programa no ano, e eles, né, já conseguiram um atendimento de quase 33%, 807 jovens. Integração, ação comunitária e intervenção familiar, o programa Fica Vivo, eram para ser 2 campanhas, e até agora não foram realizadas nenhuma dessas campanhas. Aí qual que era a nossa ideia? Né? Vamos avaliar então como que está essa evolução físico-financeira, pegar os 2 relatórios que hoje são separados e colocar num relatório só. E aí chega nosso desafio, né? Muitos dados indisponíveis. Então, assim, tem subação que ela tem metafísica e não tem dado financeiro. Tem subação que tem dado o contrário, né? Então, assim, acaba que com isso a gente chega numa série de desafios. Então, o nosso primeiro passo é só para mostrar um pouco para vocês que a iniciativa de fiscalização, ela requer um trabalho e uma atenção que são necessários até para formar, para estruturar o início do processo. Porque mesmo que a gente quisesse já só avaliar, não existe um cronograma de execução desses gastos disponível hoje. Muitos dos dados, apesar de ter um portal da transparência, não são tão transparentes assim, não aparecem para a gente. A gente tem alguns casos aqui diferentes, por exemplo, controle, fiscalização e orientação do trânsito. Está dentro do Programa de Gestão de Segurança Pública e Patrimonial da Guarda Municipal. A meta prevista eram 82 vias. E hoje já foi realizado 408 vias. Então, assim, tem mais de 500% de atendimento da meta. Ótimo, a gente tem mais vias controladas e com fiscalização e etc. Aí o recurso que tem para isso no orçamento são R$3. Não dá para entender por que tem esses R$3 aqui. E, ao mesmo tempo, não teve gasto nenhum financeiro realizado. Aí, pesquisando um pouco mais, a justificativa que a Prefeitura coloca é porque são os guardas motorizados, que conseguem fiscalizar mais de uma via que estava previsto inicialmente. Mas, assim, são casos curiosos que a gente precisa entender o que está acontecendo. Como eu falei aqui, tem muitos... e qual que é a minha maior preocupação? Os programas que são voltados para a prevenção, né? Prevenção da violência, a gente vê que quase todos eles, em termos de metafísica, estão com farol vermelho, e o financeiro a gente não tem nem dados disponíveis. Então, assim, agir na causa do problema, que é o que é mais importante para a gente gerar resultado efetivo e de longo prazo, quase não está acontecendo. Então, assim, são pontos para a gente avaliar. As metas físicas, por exemplo, de iluminação pública, a gente não tem disponível, tem só os valores os financeiros, né, do que foi gasto. Então, é só para mostrar um pouco qual que é a nossa... Sim, Bernardo, pode falar. Fica à vontade. Os servidores, quando tentaram atender vocês, eles já tiveram experiência anterior, parecida com essa, ou é uma coisa nova para eles? Na verdade, esse foi um trabalho que a gente fez dentro do gabinete. Assim. Ainda, a ideia era a gente fazer essa apresentação, o diagnóstico inicial dos relatórios, para então, agora, a nossa ideia é começar a fazer os pedidos de informações, as visitas técnicas, para fazer a fiscalização operacional, que eu vou falar um pouco da nossa metodologia.